Bom dia! Nós vamos falar sobre a relação entre diabetes, tabagismo e a periodontite. Nosso grupo é formado por mim, Sabrina, Letícia, Júlia, Nicole, Stephanie e Solange. O diabetes mellitus ele vai ser um dos principais problemas de saúde, tanto no número de pessoas afetadas quanto na sua taxa de mortalidade. Isso vai resultar num alto investimento do governo para tentar controlar e para ter o tratamento das complicações que ele acarreta. Ele se trata de uma doença crônica que ela vai ser causada por níveis elevados de glicose no sangue, que se chama hiperglicemia, resultando assim num defeito na secreção ou na ação da insulina no metabolismo dos alimentos, como os carboidratos, gorduras, proteínas. Isso vai gerar sérios danos e riscos à saúde, principalmente nas pessoas idosas. A hiperglicemia crônica, que ela pode ocorrer no diabetes mellitus, ela pode se associar às disfunções fisiológicas de vários órgãos e às complicações, especialmente em olhos, rins, sistema nervoso, coração e nos vasos sanguíneos. Assim, isso vai vulnerabilizar o paciente e a infecção de modo geral. Ela também vai ter influência na microbiota bucal e de pacientes não controlados, podendo potencializar os riscos da periodontite e de cáries. Então, as manifestações clínicas do diabetes, elas vão incluir sede excessiva, micção frequente, fome, fadiga, fraqueza, alteração visual súbita, formigamento ou dormência nas mãos e pés, pele seca, lesão cutânea ou feridas que exibem cicatrizações lentas, além de poder ter infecções recorrentes. O diagnóstico ele pode ocorrer de uma forma retardada, com o indivíduo que vai levar uma vida normal e vai ingerir alimentos inadequados, álcool, por exemplo, e assim isso pode agravar a situação desse indivíduo. Em pacientes não controlados, vai poder ocorrer diminuição de fluxo salivar, alterações no paladar, queimação na boca e na língua, podendo essas condições serem geradas por infecções oportunistas, como por exemplo a candidíase. A identificação do diabetes mellitus ela vai ocorrer através de exames que vão ter como função avaliar a quantia de glicose no sangue. E o tratamento ele vai visar a manutenção dos níveis normais de açúcar desse paciente que vão estar presentes no sangue através do acompanhamento frequente, insulinoterapia, medicamentos e da dieta adequada e da necessidade de exercícios físicos desse paciente. Vão existir ainda 3 tipos de diabetes: a diabetes 1, diabetes 2 e a diabetes gestacional. A principal diferença entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 é que a tipo 1 ela é uma doença autoimune, então o pâncreas para completamente de produzir a insulina. E já a tipo 2, ele ainda produz a insulina, porém é insuficiente. A diabetes mellitus como fator de risco para a doença periodontal. A base bioquímica por meio da qual a diabetes está associada a maior severidade da doença periodontal é decorrente da crescente acúmulo de produtos finais da proteína ligada à glicose no plasma e nos tecidos. Já nos monócitos e macrófagos, essa interação aumenta o estresse oxidativo da célula, o que resulta em maior produção e secreção das citocinas inflamatórias, patogênese da ADP. Essas citocinas inflamatórias também são associadas à produção de MMPs, que destroem o colágeno e dessa forma atuam efetivamente na patogênese da doença periodontal. Olá, eu vou falar sobre a diabetes gestacional e a periodontia. Bom, quando a mulher está grávida, os seus níveis de progesterona e estrogênio têm tendência a se elevar, fazendo mudanças fisiológicas e imunológicas importantes no organismo da gestante, o que pode ocasionar em doença periodontal e diabetes gestacional, o que também leva a mulher a ter diabetes gestacional e periodontite também são o histórico familiar e a sua idade de gestação. A doença periodontal é uma doença bastante presente nas grávidas, tendo uma prevalência entre 30% a 100% maior durante a gravidez. E recentemente tem se dado especial importância entre a relação de periodontite com diabetes gestacional. Estas desordens crônicas se interrelacionam. Há uma relação bidirecional entre ambas.
na qual a diabetes gestacional é fator de risco para a doença periodontal, assim como a doença periodontal tem efeito negativo sobre o controle glicêmico, pois verificou-se que gestantes com diabetes apresentam maior prevalência da doença periodontal, por ter transformação em neutrófilos e macrófilos, assim como a doença periodontal leva à disseminação através da circulação sanguínea e causando inflamação, podendo induzir um estado inflamatório sistêmico, aumentando a resistência insulínica e piorando o controle glicêmico. Doença periodontal e tabagismo. O fumo representa um dos principais fatores de risco de prevalência, extensão e severidade da doença periodontal. Ele modifica a resposta imune do indivíduo contra os micro-organismos periodonto-patogênicos, comprometendo o sistema de defesa local. O tabaco na cavidade bucal pode provocar perda de inserção periodontal, reabsorção óssea alveolar, elevação da probabilidade de perda de inserção, proporciona um agravamento na inserção dos dentes de pacientes com portadores de DP. Assim, pacientes fumantes representam um grau de severidade maior do que um paciente não fumante. A nicotina é uma substância presente no cigarro e ela é responsável por a dependência, pois ao se tragar o cigarro, ela chega ao cérebro em 9 segundos, causando uma sensação de bem-estar agradável. Depois, ela é distribuída nos A nicotina. A nicotina é a principal substância presente no cigarro e ela é a causadora pela dependência, pois ao se tragar o cigarro, ela chega ao cérebro em 9 segundos e causando a sensação de bem-estar. Depois ela é distribuída aos tecidos, absorvida pelo pulmão, causando sérios prejuízos. No organismo, ela pode causar diminuição da capacidade física e respiratória, reduzindo o fôlego e também diminui a capacidade de circulação sanguínea. E na boca, ela é responsável por causar os dentes amarelados. Efeitos do tabaco na cavidade bucal. O uso crônico do tabaco é conhecido como um fator de risco para uma série de doenças orais. Por isso, o tabagismo é um fator inimigo para a saúde bucal. Além da halitose e câncer bucal, que já são doenças conhecidas pelo tabaco, também temos a doença periodontal, onde há uma tendência maior de perda óssea, perda dos dentes, formação de cálculo, aumento do fluxo salivar, mineralização da saliva. Esses são alguns dos efeitos que pode causar. O tratamento. Os pacientes que exibem doenças relacionadas ao tabaco podem necessitar de tratamento especial. O fumo é o maior fator de variação na resposta ao tratamento periodontal, tanto nas terapias cirúrgicas quanto nos tratamentos não cirúrgicos. Os fumantes têm menor redução de profundidade de bolsa, menor ganho de inserção e menor ganho de altura óssea que os não fumantes. Também o sucesso da reabilitação com implantes é reduzido em fumantes, pois eles têm a maior perda de óssea marginal ao redor dos implantes que os não fumantes. Olá! Então eu vou falar um pouquinho sobre a diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 2 é uma condição adquirida, em que o paciente ele não vai produzir insulina ou ele vai se tornar resistente a ela. Essa condição geralmente acomete pessoas obesas e na fase entre jovem e adulta. Nas crianças não acontece. A relação da doença periodontal com a diabetes mellitus é bidirecional. A doença periodontal é uma condição que é uma complicação, considerada uma complicação da diabetes, e a diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento da doença periodontal. Então fica a dúvida, né? Como que essa diabetes vai interferir, vai aumentar o fator de risco para a doença periodontal? O paciente diabético, ele tem uma dificuldade de entrada da glicose para dentro das células. Isso, além de causar cansaço nele, vai aumentar a glicemia sanguínea, a glicemia no plasma sanguíneo. E isso por si só vai causar uma diminuição do suprimento sanguíneo periférico, vai causar um aumento da resposta inflamatória, do infiltrado inflamatório, e uma diminuição da reparação tecidual.